Olá, eu sou a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio da Clínica Move. Eu já estou muito feliz em receber aqui a doutora Elisa Guti. Obrigada, Elisa, por ter vindo. Agradeço o convite. E a doutora Elisa é psiquiatra, especialista em transtornos alimentares, da equipe Casa Viva, que está aqui hoje. Nós estamos fazendo uma série de episódios temáticos sobre transtornos alimentares e hoje nós vamos falar sobre anorexia nervosa, né, com a doutora Elisa. Então, primeiro, eu gostaria que você explicasse para nós o que vem a ser a anorexia. Tá bom. Então, a anorexia é um transtorno mental bem complexo, grave e causado por múltiplos fatores. Então, tem muitas coisas que podem levar uma pessoa a desenvolver uma anorexia. Desde fatores genéticos, a gente sabe que em famílias que têm pessoas com anorexia tendem a ter outras pessoas também com anorexia ou outros transtornos alimentares. Fatores culturais, como a gente tem hoje, né, o culto exagerado à magreza. Outros fatores ambientais, como, por exemplo, ter sofrido um bullying, principalmente um bullying em relação à imagem corporal, ou ter sofrido situações traumáticas na infância, também favorece o aparecimento de um transtorno alimentar. Alguns tipos de traços, né, alguns traços de personalidade, como ser muito perfeccionista também. E até o modo como a família lida com a alimentação, como os pais falam sobre alimentação e como falam sobre corpo. Né? Às vezes fazem muitas críticas ao corpo dos filhos, também pode favorecer no futuro um aparecimento de um transtorno alimentar. É um transtorno que a pessoa perde um pouco a noção da forma do corpo dela, ela não consegue enxergar mais o tamanho do corpo, ela se vê muito maior do que ela é, e ela faz mudanças, né, no comportamento alimentar que levam ela à magreza. Eu gosto de falar para os meus pacientes que a anorexia é um transtorno que começa no pensamento, né? Um exemplo, hoje em dia é comum as pessoas um dia pensarem, eu gostaria de emagrecer, eu acho que eu estou um pouco acima do peso. E aí a maioria das pessoas faz alguma mudança na alimentação, alguma mudança na atividade física e esquece, nunca mais pensa nisso. Certo. Agora, para as pessoas que têm uma tendência a desenvolver um transtorno alimentar, esse pensamento de, eu estou acima do peso, eu estou gordo, eu preciso emagrecer, gruda na cabeça. E a pessoa começa a pensar muito nisso e começa a mudar o comportamento alimentar, aí começa a emagrecer. E quanto mais a pessoa emagrece, mais forte vão ficando esses pensamentos. Então, ela começa a pensar o dia inteiro que está gorda, que precisa emagrecer, que não pode comer tal alimento, porque senão vai engordar, começa a ter medo dos alimentos, e isso leva, geralmente, a uma magreza extrema, né? Então, isso que é a anorexia. Esse é o problema. E aí, acredito que a minha principal pergunta, que talvez já tenha sido em parte respondida, é essa. Quais são os principais sintomas, né? Esse desejo intenso, não é um desejo, mas é um emagrecimento intenso, né? Como que você colocaria esses sinais e sintomas? Na verdade, um dos sintomas é a restrição alimentar. Então, a pessoa passa a comer muito pouco, evitar certos alimentos que ela acredita serem calóricos. Às vezes, em crianças e adolescentes, a gente observa que eles têm crenças um pouco diferentes dos adultos, porque eles não entendem tão bem. Então, às vezes, eles comem algo que é mais calórico e cortam outra coisa que não é tão calórica, mas eles têm essa intenção, o que vale a intenção de cortar alimentos calóricos. E vem aí uma perda de peso, né, consequente a essa restrição bem importante da alimentação. Nas crianças e adolescentes, às vezes não tem perda de peso. Porque o que pode acontecer numa criança normal, enquanto ela cresce, o peso também aumenta, porque faz parte do desenvolvimento. E essas crianças podem parar de ter o ganho de peso. E isso é comparável com a perda de peso no adulto. Certo. Ela continua crescendo, mas o peso fica estagnado. Certo. Então, aquela trajetória do desenvolvimento na curva que a gente tem, né, de peso, de altura, pode mudar de padrão. Certo. Eu acredito que a progressão disso provavelmente leve a um comprometimento, inclusive, da velocidade de crescimento, né? Sim, pode ter um impacto na velocidade do crescimento. A pessoa que desenvolve um transtorno alimentar grave
pode não chegar à altura que está geneticamente programada se não tratada adequadamente. Sim, você tem razão. Sim. E tem um outro aspecto só, desculpa, complementando, Claro. que nessa questão do emagrecimento é importante porque tem pessoas que estão muito acima do peso, então os obesos, que entram numa anorexia, mas eles não ficam exageradamente emagrecidos, mas eles também estão numa anorexia, porque se eles perdem peso muito rápido, uma porcentagem muito alta do peso, por exemplo, se eles perdem 20% do peso em poucos meses, e tem os outros sintomas, preocupação com a comida, com o corpo, eles também estão sofrendo. Só que as pessoas não percebem. Então, o diagnóstico é muito menos comum, é mais difícil nessa população, mas eles estão sofrendo igual. Sim. E esses sintomas todos trazem muito sofrimento para essas pessoas e impactam nas funções da vida, nas relações interpessoais, no trabalho, na escola, né, nas relações dentro da família. Sim, porque a impressão que eu tenho, eu não sou uma especialista em transtornos alimentares, aliás, a gente encaminha, né, para vocês, mas a pouca experiência que eu tive nisso são pessoas que realmente têm o lado social bastante comprometido, né, quando elas estão adoecidas nesse ponto, né, a interação social bem prejudicada, né. Sim. E isso representa riscos para a saúde, assim? Preciso só falar que além desse... Isso, fica à vontade, desculpa, depois vai em frente. Além da restrição alimentar, tem um sintoma que é o medo de engordar. Mesmo estando magro, a pessoa fica com esse pensamento, ela tem muito medo de engordar, medo dos alimentos que engordam. Às vezes ela não expressa isso, mas o comportamento dela mostra isso. Porque mesmo precisando recuperar peso, estando excessivamente magro, essa pessoa continua restringindo a alimentação ou fazendo atividade física em excesso. Sim. E o outro sintoma importante é a distorção da imagem corporal. As pessoas que têm anorexia, elas se enxergam maior do que elas são. A gente até às vezes faz com elas um desenho do corpo, pede para elas se desenharem como elas se imaginam, e depois a gente faz o contorno. E a diferença é absurda do tamanho real e do tamanho que elas se enxergam, é muito maior. E, assim, legalmente falando, como que a pessoa desenvolve essa distorção de autoimagem? É alguma disfunção cerebral, assim, na sua percepção? Eu digo anatomicamente falando, assim, sabe? Tem alguma coisa no cérebro que altera a tal ponto que a autopercepção fica tão prejudicada? Assim? Sim, tem alterações cerebrais. Inclusive, tem até a mudança do tamanho do cérebro. Tem áreas que têm um funcionamento diferente. Entendi. Na anorexia, que tem a ver com o jeito que a pessoa tende a se enxergar e tem a ver com a exigência também da forma como ela se enxerga. E aparece de uma forma muito obsessiva. Tudo isso não para de vir na cabeça da pessoa, assim. Entendi. E tudo isso, além do sofrimento psíquico, né, que a gente falou, agora sim, acho que eu gostaria de perguntar isso, que riscos que isso acarretaria para a saúde, né? É uma doença grave, assim, que causa riscos potencialmente sérios e até fatais. O principal risco é ligado ao coração, então são os riscos cardíacos. A pessoa pode ter o que a gente chama de bradicardia, que é o coração bater mais lentamente, ou pode ter arritmias cardíacas, né, que quando o coração começa a bater desordenadamente, sem funcionar direito, isso pode levar à morte súbita, né? É uma das principais maneiras da pessoa vir a falecer de anorexia. Certo. O que acontece é que o coração para de ter energia para funcionar e, às vezes, com a desnutrição, o próprio músculo cardíaco vai ficando mais fraco. Entendi. Além disso, podem acontecer alterações nos eletrólitos, né, do organismo, no sódio, no potássio, no magnésio, no fósforo. Essas alterações também podem levar a arritmias cardíacas e até a convulsões também. Um outro órgão que é bastante afetado é o próprio cérebro, isso que eu estava falando. Perfeito. Com a desnutrição, tem uma redução do volume cerebral, tem uma atrofia cerebral.
Então, a cognição em geral, né, a atenção da pessoa e a capacidade cognitiva dela fica prejudicada. E o pior é que os próprios pensamentos obsessivos relacionados à comida e corpo aumentam quando o cérebro está mais atrofiado. O que torna ainda mais difícil o tratamento, né? Porque a pessoa está desnutrida e quanto mais desnutrida, mais medo ela tem de sair desse quadro, mais medo ela tem de comer, mais pensamentos ela tem sobre comida e sobre corpo. Nossa, isso seria... É uma pergunta um pouco filosófica. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Se é a desnutrição que causa todas essas alterações ou se a pessoa poderia herdar geneticamente parte dessas alterações cerebrais e que predisporiam ao quadro de anorexia? Não sei se você tem essa informação. São as duas coisas. Na verdade, tem um certo padrão alterado de funcionamento que não muda, inclusive. Tem até estudos mostrando que com a renutrição, o tamanho do cérebro costuma voltar ao normal, né? Mas tem áreas de funcionamento que ficam alteradas. Entendi, que são ligadas a essa percepção do corpo e a esses sintomas obsessivos, né? E aí a gente falou um pouquinho no episódio anterior com a Ana Paula sobre fatores psicológicos que são gênesis para muitos transtornos, né? E ela falou um pouquinho da história familiar, o quanto que a história familiar pode ser importante para desencadear determinados transtornos, né? E então essas pessoas que já têm alguém na família com esse tipo de doença ou parentes com doenças psiquiátricas, elas deveriam ficar mais atentas aos filhos, tomar mais cuidado. Que aconselhamentos assim talvez a gente pudesse dar para pessoas? Eu acho que se as pessoas soubessem disso, né, que é um risco maior para quem tem na família alguém com transtorno alimentar, seria interessante elas ficarem mais atentas e também se cuidarem para evitar passar, porque não é porque existe uma propensão genética que a pessoa vai realmente desenvolver. Então, os pais podem cuidar para não passar as próprias preocupações com o corpo, com a alimentação, para os filhos, por exemplo. Isso é um ponto importante, né? Muito. Porque o peso da palavra dos pais para um adolescente é muito forte, é muito alto. Então, se a gente coloca isso da forma inadequada, errada, né? Eu acho que realmente é um prejuízo que a gente vai causar para quem a gente mais ama, que são os filhos, né? Sim. Então, realmente é um ponto muito delicado, né? E o que é importante aqui, que eu também gostaria de perguntar, é assim, a anorexia, diferente de outros transtornos, ela é potencialmente fatal, não? Assim, o risco de morrer é muito mais alto como um portador de uma pessoa que apresenta anorexia do que outros transtornos. Eu estou errada? Não, é uma sim. pergunta. Não, é bem maior, é bem alto, tanto pelas complicações clínicas que a gente conversou, como por questões relacionadas ao risco de suicídio. Que foi uma coisa que a gente ainda não tinha falado. Perfeito. As pessoas que têm transtorno alimentar, não é incomum terem outros transtornos mentais, que a gente fala em conjunto, né, que a gente chama de comórbidos. Ok. Mas o risco de suicídio está associado ao próprio transtorno alimentar, porque o transtorno alimentar em si, além da pessoa poder ter depressão também e ter um risco de suicídio, causa um sofrimento muito grande. Então, é só imaginar uma pessoa que acredita que se ela comer qualquer carboidrato, ela vai ficar enorme e ela morre de medo disso. E durante o tratamento, ela tem que enfrentar isso e tem que comer. Sim. Então, é muito difícil. E ela também se vê mal, nunca está satisfeita, porque como ela tem uma visão distorcida do corpo, ela está sempre em busca de um corpo que não existe. Né? Sim. Então, ela também está sempre insatisfeita, sempre triste. Como que é o tratamento uma vez diagnosticado a anorexia nervosa, como costuma ser o tratamento em linhas gerais, assim? Tá, em linhas gerais, não existe medicamento para anorexia nervosa. A gente usa medicamento justamente para as comorbidades, então é muito comum ter ansiedade, ter depressão, ter toque, junto com a anorexia nervosa, aí a gente usa medicações. Isso não é, o que eu vou dizer agora não é acadêmico, mas às vezes a gente usa medicações ansiolíticas durante o tratamento para a pessoa conseguir lidar com essa angústia que é voltar a comer. Mas não é que é para cura da anorexia, não tem medicação para cura da anorexia. Perfeito.
O tratamento ele é dividido em várias fases, né? A primeira fase é a gente avaliar os riscos clínicos, justamente, e tirar o paciente do risco clínico. E logo, na sequência, começar a realimentar. Perfeito. A realimentação pode ser iniciada a nível que a gente, ambulatorial, né? Então, na casa do paciente, indo aos consultórios do nutricionista, do psicólogo e do psiquiatra, porque é uma equipe multidisciplinar que faz o tratamento. Certo. Em geral, formada por esses 3 profissionais e mais o pediatra que acompanha o paciente, ou o clínico geral que já acompanha o paciente. A alimentação, né, essa parte da renutrição, tem que ser feita com muito cuidado, devagar. As famílias às vezes ficam desesperadas, que parece uma porção muito pequena, e as pessoas querem, né, que os filhos se recuperem, mas não pode ser rápido, porque tem riscos para a saúde e também porque a pessoa não dá conta. Tem que ir devagar para a pessoa ir dando conta de ir aumentando aquela quantidade. Sim. Junto com a renutrição, mas mais quando a pessoa já está um pouquinho melhor nutrida, aí a gente consegue começar a trabalhar essa parte dos sintomas do transtorno alimentar. Os pensamentos de medo de comer, a distorção da imagem corporal, né, todos os medos, todas as crenças que as pessoas têm em relação à comida e corpo. E na sequência, quando a pessoa já está e nessa fase, inclusive, os pensamentos do transtorno alimentar, eles podem até piorar. Porque imagina que a pessoa está recuperando peso, porque ela está sendo realimentada, e ela ainda não está cognitivamente preparada para isso. Ela ainda tem muito medo. Sim. Então, é uma fase bem delicada, que a gente precisa ajudar muito, e a família é muito importante. Sim. A família nos ajuda a ajudar a pessoa a voltar a comer. Sem a família... E a pessoa vai sendo motivada, mas a motivação inicial é quase zero, é muito difícil. Sim, a família, acho que ela é fundamental, né, nesse aspecto. E, bom, a gente está quase chegando ao final aqui do nosso episódio, passa tudo muito rápido. Eu gostaria de saber, assim, uma pessoa que está escutando esse episódio e que reconhece em si mesmo, em algum familiar ou ente querido, esses sinais e sintomas que você mencionou aqui, o que ela deveria fazer? Quem ela deveria procurar? Enfim, o ponto de partida, né, para começar um tratamento adequado. Tá. Se a pessoa estiver ou se identificando com algo, ou identificando algum familiar, se for criança e adolescente, o ideal é procurar o pediatra e contar o que está vendo, o pediatra fazer uma avaliação. Se o pediatra identificar que parece mesmo um transtorno alimentar, o ideal é encaminhar para uma equipe especializada o quanto antes, porque quanto antes começar o tratamento, é maior a chance da pessoa responder e melhorar. Perfeito. Né? Melhora o prognóstico. E, infelizmente, não é isso que acontece no mundo, né? Tem estudos mostrando que entre o início de um sintoma da anorexia para chegar na equipe especializada, por 1000 motivos, porque é difícil, às vezes, também achar a equipe. Sim, no Brasil afora, né? A gente vê nos grandes centros isso é melhor, mesmo no mundo. No mundo, né? Demora uns 2 anos e meio. Isso é bastante ruim, assim. E além dos tratamentos, daquele tratamento básico que eu falei, tem um tratamento que é especializado, que é para o transtorno alimentar, que é uma terapia de família específica para o transtorno alimentar. Isso também é um tratamento que funciona muito bem. Puxa, que bacana. Então, o pediatra, em geral, encaminha primeiro, provavelmente, para o psiquiatra, e aí o psiquiatra vai avaliar e vai indicar nutricionista, psicólogo especializados e talvez até essa terapia. Mas, quando não é possível essa terapia, a gente também faz muita orientação para a família de como manejar, que isso é bastante importante, assim. Perfeito. E é possível atender online para pessoas que estão em outros lugares, outras cidades, assim, porque é tão raro a gente ter acesso a essas equipes, né, que eu acho que... não sei se esse recurso é suficiente, mas... Geralmente, para alguns momentos do tratamento é possível. Quando a gravidade é muito grande, a gente acaba pedindo ou para vir, ou para vir até onde está a equipe, ou às vezes a gente trabalha em conjunto com alguma equipe, mesmo que não seja totalmente especializada, mas que a gente possa ajudar
a tratar do paciente lá. Localmente. A gente pode fazer também online, mas tem que ter alguém localmente para dar um suporte, porque às vezes é muito difícil a distância. E é até importante que as pessoas escutem isso, porque né, tem pessoas aqui de 15 países diferentes aqui que escutam a gente, né? Brasileiros que estão em vários lugares do mundo e às vezes não têm acesso a uma equipe assim tão próxima, né? Então, contar com a possibilidade de... A gente atende pacientes que estão fora do Brasil, mas eles têm o vínculo aqui normalmente, às vezes eles vêm para cá. Sim. Dependendo da gravidade, é bem possível. Sim. Mas eu já tive, né, às vezes, pacientes que precisaram voltar para fazer, porque estavam muito graves. Já passei por essa experiência também, né, e isso é muito importante, ter esse recurso e voltar na hora que é necessário, né, a hora que o cuidado é ao vivo, assim, né, direto, é imprescindível. Bom, então acho que vamos terminando o nosso episódio. Agradeço muito, Elisa, a sua presença aqui. É uma honra receber vocês todos da equipe Casa Viva. Muito obrigada por vocês terem vindo, você em particular. Imagina. E agradeço a equipe Move que participa e propicia tudo isso para nós, né? E aos espectadores que estão nos acompanhando nas diferentes plataformas. Muito obrigada. A gente agradece também o convite. Obrigada. Muito obrigada mesmo e até o próximo episódio.